Bom dia, uma alegria poder estar novamente com você, que você também possa se alegrar pelo fato de que Deus te dá essa oportunidade de buscar a Ele nesse momento. Somos gratos a Deus pela sua vida, receba o nosso abraço e que, em nome de Jesus, Ele esteja derramando sobre a sua vida e sua casa a sua paz. E nesse momento eu quero então, de início dessa celebração, saudar você com uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 36, aonde nos diz assim: Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui." Queridos, essa palavra, ela é dita por Jesus quando ele se encontra diante de Pilatos, já preso, para ser julgado. E daqui, dessa cena, desse julgamento, ele vai para a crucificação. E Pilatos, querendo entender algumas coisas, pergunta a Jesus: "O que você fez? Quem é você?" E é essa resposta, então, que Jesus lhe dá, de que não há ninguém que estaria ali, que esteve disposto ali a defendê-lo, porque, na verdade, o seu reino não era desse mundo. Mostrando que a fidelidade dos servos do seu reino a ele, a fidelidade com que os anjos o serviriam, a forma como diante de Deus protegido ele seria se ele estivesse em seu próprio reino. Mas ele veio a esse mundo corrompido, justamente para morrer por nós, onde nós, suas criaturas, o entregamos à morte, exigimos a sua morte, porque nós pertencíamos a um reino de trevas, a um reino de escuridão. Jesus Cristo foi rejeitado, ele foi desprezado, porque ele representa a nossa vida, a nossa salvação, e a humanidade, no seu desejo de permanecer no pecado, de permanecer na morte, o colocou na cruz. Mas é da cruz que vem a salvação. É da cruz que vem o perdão. É ali que nós somos confrontados diante de quem nós somos. É ali que a nossa ficha cai, porque quem morre ali ressuscita no terceiro dia para a nossa salvação. Assim, queridos, nós queremos refletir neste tema acerca da grandeza de Cristo Jesus, do Rei glorioso que Ele é. Ele é Rei, Ele é Senhor. E Ele está, a partir da sua morte e ressurreição, propagando o seu domínio, o seu reinado sobre toda a terra. E nós queremos reconhecer quem Ele é. Deseje isso de todo o seu coração nesse momento. Vamos orar. Senhor amado, nós te damos graças pelo Rei majestoso que Tu és. Te damos graças porque, apesar do Senhor ser tão grande, tão poderoso, de ter um reino eterno, o Senhor se fez tão pequeno, o Senhor se entregou nas mãos dos homens para fazerem contigo toda a maldade que planejaram, que desejaram no fundo dos seus corações. Mas nós, Senhor, lembramos a Tua vitória. Nós lembramos, Senhor, que tudo estava no desígnio de Deus, que o Senhor Jesus foi prometido para a nossa salvação antes mesmo da fundação do mundo. Assim, Senhor Jesus, nós queremos Te exaltar nesta celebração, reconhecendo, Senhor, que Tu és aquele que nós precisamos, em quem nós precisamos crer, a quem nós precisamos entregar nossas vidas. Assim, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, abençoe cada um que nos ouve. Tu conheces, ó Deus, as dores, Tu conheces, Senhor Deus, o que está passando nos últimos dias, Pai. Tu conheces, ó Deus, também as coisas boas, as notícias que chegaram e que alegraram o coração. Queremos colocar todas essas coisas diante de Ti, para que o Senhor seja o Senhor sobre todas elas. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, assim, todo este culto, reconhecer a grandeza de Cristo, que você possa exaltar a Ele.
segurança. Sou de Jesus, eu já desfruto das bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória nos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado dos céus. Ele é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado nos céus. Nome sobre todo nome é o nome do meu Cristo. Diante de tão grande nome, todos se prostrarão. Todas as forças da escuridão, todas as forças do mundo viu, todos os céus, as hostes de Deus, todos se prostrarão. Nossos olhos te contemplam, nosso coração te adora, nossa língua já proclama: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos então para a reflexão da palavra do Senhor. E antes eu convido, vamos orar? Bendito o Senhor e Deus, Pai eterno, Jesus Cristo, Salvador do mundo, Espírito da paz. Não há nenhum nome como o teu. Nós queremos, nesse momento, reconhecer a nossa dependência pelo Senhor. Por isso nós te pedimos, dá-nos um coração que compreende, que acolhe, que aceita, que crê na tua palavra. Retomamos aqui e pedimos a você desculpas pela falha da nossa transmissão, mas nós queremos então iniciar a reflexão na palavra de Deus. E recordo que no domingo passado nós falamos sobre o fim glorioso que aguarda a história da humanidade. Com a vitória de Jesus na cruz,
vimos que da mesma forma como o amanhecer caminha para o anoitecer, a volta de Cristo Jesus se dará por certa, porque é para isso que a história da humanidade caminha. Você que acompanhou a reflexão do domingo passado, você durante essa semana refletiu em como está a sua vida diante do retorno de Cristo Jesus? Talvez você até pense que isso pode durar muito tempo, mas eu quero dizer para você que não vai durar mais do que 20, 40, 50, 70 ou no máximo um pouco mais de 80 anos para nós. Por quê? Porque quando nós encerrarmos a vida aqui nesse mundo, a volta de Cristo Jesus, ela será apenas como um piscar de olhos. Uma vez que nós falecemos, nós entramos num descanso e nós, portanto, não temos mais ciência de nada e apenas tornaremos a ter na ressurreição dos mortos, quando nos for devolvida a vida e a vida eterna. Hoje, nossa reflexão é sobre quem é esse Cristo que virá. Nós costumamos escutar que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Ele assim morreu na cruz, ressuscitou e voltou a Deus. E também a importância de nós entregarmos a nossa vida a Ele. Hoje, portanto, nós vamos refletir o que significa Ele ser o Filho de Deus. E a exaltação que ele recebeu por ter vencido a morte ressuscitado. Quero então ler a palavra bíblica para hoje, que se encontra em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20, onde nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Queridos, então esta palavra, ela descreve quem o Senhor Jesus é desde a eternidade e quem o Senhor Jesus se tornou a partir da sua vitória na cruz. E diz a palavra que desde a eternidade, ele é a imagem do Deus invisível. No livro de Hebreus, nos diz algo muito semelhante ao afirmar que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que significa que Jesus não foi alguém que veio à Terra para representar Deus. Ele é o próprio Deus que veio na pessoa do seu Filho. Ele é Deus eterno, como eterno é o Pai. Por ser ele o resplendor da glória de Deus, é impossível alguém adorar ou crer em Deus sem que adore e creia em Cristo Jesus. Portanto, é impossível alguém se achegar a Deus se não se achegar primeiro a Cristo. E isso precisa nos fazer pensar um dos conceitos mais comuns que estão em nossa volta, em que as pessoas afirmam que é importante crer em Deus, crer no ser superior, mas não levam a mesma importância em relação a Cristo Jesus, como Deus que deve ser buscado e adorado.
Afirma-se, portanto, que o importante é que se busque a Deus, que se tenha fé em Deus, mas Jesus Cristo é ignorado. E quando Jesus é ignorado, quando Deus não é buscado através de Jesus, toda a crença montada acerca de Deus está errada. Não se consegue perceber o Deus revelado na Bíblia. Com isso, queridos, os versículos 15, na sua segunda parte, e 16, afirmam para nós o seguinte: Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em Cristo, tudo foi realizado. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu queria que você escutasse de novo. Sem ele, nada do que foi feito teria sido, portanto, realizado. Pense no mundo, com toda a sua complexidade, com tudo o que nele há de criação de Deus. Pense no universo com as suas inúmeras galáxias. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo, portanto, não é um colaborador de Deus. Você não tem a opção de crer nele ou não. E ele mesmo disse que ele é o caminho a Deus, que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. E vejam, queridos, o que diz no verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, apenas nele todas as coisas, todas as pessoas podem se sustentar, podem permanecer. Fora dele, nada, absolutamente nada se manterá. Você que nos acompanhou, então, no último domingo, pode recordar que a nossa reflexão foi sobre Apocalipse, e ali nós vimos que Jesus disse que ele é o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, e para nós seria o equivalente de dizermos que Jesus é o A e o Z. Queridos, tudo que nós precisamos falar, tudo que nós pensamos, tudo que nós escrevemos em nosso idioma, o fazemos a partir das letras que se encontram entre o A e o Z. Fora deles não existe absolutamente nada. Nunca ocorrerá que nós queiramos pensar, escrever, falar, enfim, qualquer coisa que nós não tenhamos como fazer, porque não temos as letras, não temos o conteúdo necessário para isso. Não. Entre o A e o Z está tudo o que nós precisamos. Assim, queridos, é Jesus quanto a vida. Jesus não é mais uma crença para nós buscarmos. Ele não é mais uma opção entre as religiões. Ele é o único. Quem estiver buscando fora do A e o Z está vivendo no engano, está vivendo no pecado. Permanece num engano terrível, numa ilusão, e quando Jesus voltar, estará fora do projeto salvador, porque não estará em Cristo e não subsistirá. Até aqui, então, eu falei um pouco mesmo, sobre quem Jesus é desde a eternidade. Agora,
nós veremos, de acordo com os próximos versículos, quem Jesus se tornou a partir da sua vitória mediante a cruz. E no versículo 18a, nos diz então assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Eu sei, queridos, que a igreja, de forma geral, anda em descrédito em todo o Brasil. São não poucos os casos em que nós vemos a fome e a sede pelo poder, inclusive o poder político. Nós vemos na igreja criminosos, nós vemos pessoas cometendo todo tipo de maldades e coisas vergonhosas. Nesse sentido, queridos, eu quero te dizer que nem tudo o que está na igreja é parte da igreja de Cristo. Nem todos aqueles que se afirmam cristãos, de fato, o são. Martim Lutero fez uma distinção que eu acho muito interessante. Ele disse que há a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, então, é aquela que nós vemos através das instituições, das denominações. As pessoas, todas elas que nós sabemos que fazem parte de uma igreja, que nós vemos indo a um local de culto, enfim, aquilo que os nossos olhos veem. Mas a igreja invisível, ela é aquela que somente Cristo conhece. Que são as pessoas que verdadeiramente confessam o seu nome, que vivem para Ele. E a igreja invisível está dentro da igreja visível. Jesus, ele disse algo semelhante a isso no Evangelho de Mateus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Existem pessoas que verdadeiramente pertencem a Cristo e estas formam a sua igreja, sobre a qual Ele é o cabeça. Logo, queridos, a igreja, ela pertence a Cristo. E isso também é importante que você compreenda, porque hoje existem muitas pessoas que acham que podem adorar a Cristo, que podem crer em Cristo, sem fazer parte ativa de uma igreja. E eu quero te dizer, isso é impossível. Porque quem está fora da igreja está fora do propósito redentor de Cristo, está fora de Cristo. Quando Cristo voltar, ele disse que ele irá buscar a sua igreja. Assim, é impossível que você faça parte de sua obra salvadora sem ser parte da igreja. Ele escolheu que todos os seus propósitos se cumpririam através da igreja. Eu tenho certeza que você não deixaria de enviar seus filhos para a escola só porque tem alunos que vão para fazer algazarras. Da mesma forma, eu tenho certeza que se você ficar doente, se você precisar de ir ao hospital, você não deixará de ir ao hospital porque tem pessoas que morrem ali. Da mesma forma, eu tenho certeza que você que tem lucidez não deixará de participar da igreja só porque há pessoas que se ajuntam a ela, mas que não pertencem à igreja real de Cristo Jesus. Por último, os versículos 18, na sua segunda parte até o 20, nos dizem o seguinte: Ele, Cristo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O Senhor Jesus simplesmente é aquele que tem toda a supremacia, ou seja, que tem a autoridade, a superioridade absoluta. Ele é Senhor
Ele é rei sobre todas as coisas. Dele é autoridade para julgar vivos e mortos. Nele habita toda a plenitude de vida. E é pelo seu sangue vertido na cruz que terra e céu são reconciliados. Isso significa que tudo aquilo que existe na terra, toda a criação, com tudo aquilo que há nos céus, é reconciliado através do sangue de Jesus Cristo. Ele estabelece a paz perfeita. Ele é o próprio príncipe da paz. Então, queridos, este é o Senhor que virá um dia nos buscar e nos levar para junto de si, ou aqueles que não creem, conduzi-los para a condenação. Eu desejo que você tenha consciência de quem Ele é, que você o adore segundo Ele é digno. Lembre-se que Ele, sendo um ser tão grandioso, exaltado, Ele morreu sacrificialmente numa das piores formas de morte que a humanidade já foi capaz de inventar. Ele morreu por você, Ele morreu por nós. Seja, portanto, igreja de Cristo Jesus. Confesse a Ele como Senhor de toda a sua vida e esteja ciente de quem você está servindo. E atenção, não queira viver sem Ele. Não queira renegá-lo a um segundo plano na sua vida. Não tente ignorá-lo nenhum instante, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Continue meditando. Castelo forte é o nosso Deus. Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão na dor e no tormento. O rei infernal das trevas do mal, com todo poder e astúcia quer vencer, igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. O homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe essa luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, Se inúmeros demônios vêm querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o rei do mal, de força infernal, não dominará, jamais
Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá. Jesus é Senhor. Se você estiver abrigado nele, que importam as outras coisas? Se você não estiver, você tem muito o que temer. Você está só. Não fique só. Ele morreu para te acolher em seus braços eternos. Nós queremos assim orar e também queremos, nesse momento, interceder por duas famílias da comunidade, a família Lauro e a família Capel, onde nesta semana ocorreu então o falecimento do seu Ivan e o falecimento do seu Oscar. Rogamos a Deus que esteja abençoando e consolando essas duas famílias na sua graça, sabendo que o Espírito Santo, no devido tempo, traz o consolo que todos precisam. Basta confiar nele. No mais, desejamos que Cristo abençoe a cada uma dessas famílias. Vamos orar. Senhor amado, nosso Deus eterno, que em nome de Jesus essa palavra também seja uma palavra de consolo para esse tempo de luto, porque na verdade tu estás acima da morte, tu estás acima de todas as nossas impossibilidades. Os nossos inimigos, quando estamos abrigados em ti, não são mais nossos. Esses inimigos do reino infernal, das trevas, são inimigos que o Senhor já venceu. Ó Jesus, que o nosso coração dependa e creia totalmente no Senhor, sem vacilar. Que a gente não tente se apegar a outras crenças que aí estão, que além de terem tantas contradições, não conseguem nos oferecer aquilo que prometem. Ó Senhor, Tu és muito mais do que nós conseguimos compreender. Somente quando nós estivermos na glória celestial é que nós perceberemos realmente quão majestoso, glorioso e exaltado é o Senhor. Não há como, ó Jesus, nós perdermos uma oportunidade tão grande de nos abrirmos para este amor que o Senhor tem por nós, aceitarmos este amor e permitirmos assim que Tu nos acolhas para que a gente seja parte do Teu propósito redentor. Ó Pai, nós também queremos nessa manhã clamar pelo consolo às famílias Lauro e Capel. Tu venhas, ó Deus do alto, abrace-os com a Tua salvação, que se refugiem em Ti, porque do Senhor vêm todas as respostas que nós precisamos, e mesmo aquelas que nós não tivermos neste mundo, se ainda forem necessárias, nós as teremos quando estivermos contigo. Pois Tu és o nosso consolo. Fala ao coração dessas famílias e abriga-as, ó Deus, na Tua graça. Fica, Senhor Deus, assim com todos aqueles que nos acompanharam nesse momento, Senhor, que ainda vão nos acompanhar. Estejas Tu, ó Deus, com os tantos enlutados mundo afora. Dá sabedoria à ciência, Senhor. Permita que aquele, Senhor, que não sabe como sustentar a sua casa, possa ver uma oportunidade de trabalho. Conceda-lhe o pão de cada dia. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No mais, nós lembramos a você que na quarta-feira, às 19 horas, temos reflexão bíblica. Também, crianças, nós já estamos com um vídeo preparado aí para vocês, que vocês possam curtir esta história e também o que está proposto como atividade que sai logo a seguir. No mais, eu desejo que a sua semana seja conduzida pelo Senhor Jesus. E lembre-se, você não pode viver sem Ele. Deus te abençoe.